No próximo dia 22, vamos ter a divulgação, finalmente, aí, dos filmes indicados ao Oscar 2026. A gente tá falando de Oscar já há um tempinho aqui no canal, mas finalmente a gente vai ter essa divulgação. E como já é de praxe aqui, eu vim trazer as minhas apostas para o Oscar. Nesse caso, as apostas dos meus achismos de quem vai ser indicado ao Oscar 2026. Como é um vídeo que tende a ficar muito longo, eu não vou enrolar mais, já vamos começar. Começando pela categoria de filme internacional, uma categoria que, assim como no ano passado, nós, enquanto brasileiros, estamos muito interessados, né? Afinal de contas, a gente tem o Agente Secreto, provavelmente indicado, na minha visão, com certeza indicado. Então eu já começo aí com a minha lista com o Agente Secreto, tenho certeza que ele vai ser indicado. Sigo com Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental, Sentimental Value, que são os dois filmes que, em teoria, eles estavam correndo ali pelo favoritismo, meio que em algum momento a gente pensou que esse favoritismo iria pender pro lado do filme do Panahi, depois a gente pensou que ia mais pro lado do Sentimental Value, que ele vinha realmente com uma força, só que aí a gente começa a observar que o Agente Secreto ele começa a virar esse jogo, ele começa a ter muitas apostas em cima dele, ganha o prêmio de filme internacional no Critics, ganha o prêmio de filme internacional no Globo de Ouro, e eu acho que isso já é o suficiente pra gente cravar um favoritismo para o Agente Secreto. Seguimos com Sirá, e eu acho que Sirá é um caso curioso, porque ele, assim como os outros três filmes que eu acabei de citar, também é da Neon, né, distribuído pela Neon. E a gente estava comentando muito sobre a Neon fechar a categoria com 5 filmes distribuídos por eles, e eu não apostava tanto que Sirá ia acabar chegando lá. Eu falei, pô, acho que Sirá ele é um filme muito, talvez muito extremo, talvez a academia não curta, não é muito estilo da academia, então talvez ele não chegue tanto ali, mas parece que ele tá dando uma volta ali, né, tá virando e começando a ser um dos filmes mais queridinhos, né, ainda que não o suficiente pra gente apostar que ele vá levar um Oscar, mas eu acho que realmente tem a chance de ser indicado até mais que o No Other Choice, que eu acabei tirando dessa lista final, né, e aí no lugar de No Other Choice, eu acredito que a gente não vai ter a categoria fechada pra Neon. Então, no lugar do No Other Choice, eu deixei A Voz de Hind Rajab. Eu acho que esse é um filme... Eu ainda não assisti esse filme, tá? Vou assistir em breve, mas eu ainda não vi. E eu acho que ele é aquele filme que ele tem um potencial muito forte, até quando a gente joga a questão de ser um filme muito político, que o Oscar, a gente sabe que o Oscar também acaba sendo muito sobre isso. Eu acho que ele tem uma pauta relevante, ele tem uma história por trás dele muito forte, né? Que é baseada numa história real. E eu acho que ele acaba sendo um filme com muito potencial para pegar a 5ª vaga de filme internacional e não deixar que a categoria seja uma categoria completa ali para Neon. Seguindo para a categoria de documentário, aqui também eu não assisti nenhum dos que eu escolhi, tá? Lembrando que o Apocalipse nos Trópicos, que eu tenho um vídeo aqui no canal, ele tá bem cotado para essa categoria, mas eu acho que não vai. Na lista final, não vou deixar Apocalipse nos Trópicos, eu acho que não vai rolar, mas eu deixei outros 2 filmes da Netflix, que é A Vizinha Perfeita, O Vizinho Perfeito, e o Cover Up. 2 filmes da Netflix que eu acho que tendem a se dar bem. Netflix costuma ir bem na categoria de documentário. Lembrando também, que já tô falando de documentário, eu não fiz nesse vídeo prévia dos curtas, tá? Porque, assim, eu não assisti nenhum dos curtas esse ano até então. Então, assim, eu vou assistir, eu quero trazer os vídeos dos curtas. Mas como eu não assisti, eu falei, cara, eu não tenho muito o que agregar aqui, vai ser apenas pra falar, pra tomar tempo de vídeo. Que eu posso estar falando de outros candidatos que eu já assisti, que eu tenho uma opinião mais formada. Então, nesse vídeo, não tem prévia para nenhuma das categorias de curtas, tá? Voltando aqui para a categoria de documentário, coloquei A Vizinho Perfeito, Cover Up da Netflix, Alabama Solution, não sei exatamente qual o título dele, não sei se é Solução Alabama, mas eu acho que ele é um filme bem cotado, assim como My Undesirable Friends, e para fechar, 2.000 metros para Andrivka. Esse filme, é curioso, eu tive a chance de ver ele no Festival A Tudo Verdade, eu acabei não assistindo. Eu queria ter visto, mas eu acabei não conseguindo encaixar. E aí eu quero muito ver. Mas por que eu já queria ter visto ele de antemão? É pelo fato de que ele é quase como uma sequência de 20 Dias em Mariupol, filme que ganhou o Oscar de documentário há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, e que eu gostei muito, né? E fala ali sobre o conflito da Ucrânia, invasão da Ucrânia e tal. E esse 2.000 metros para Andrivka, ele, ao meu ver, tem tudo para vir na mesma pegada, né, do 20 Dias em Mariupol, que é um filmaço, ao meu ver. Então eu acredito que ele seja um ótimo filme. Qual que é a grande questão? Nenhum desses aqui que eu tô citando eu assisti. Então eu não tô dando uma opinião, não tô falando o que eu acho dos filmes. Eu tô simplesmente, de uma forma muito fria, fazendo uma leitura da categoria, tá? Diferente de
animação, né? Filme de animação, onde eu assisti pelo menos 4 dos 5 que eu acho que vão ser indicados. Eu achei que Nizar poderia chegar lá, mas a gente viu que ele não estava elegível em algum momento. Acredito que ele não foi enviado simplesmente para tentar ganhar uma vaga. Eu acho que tem filmes aqui que eles poderiam pegar alguma vaga aqui, como Scarlet, que eu acho que é um filme que ele estava no começo das conversas, ele era bem citado. Acabou que desapareceu. A gente tem o Estado Infinito, né, do Demon Slayer também, filme bem legal. Eu acho que eu não amo, não morro de amores, mas é um filme visualmente muito bonito. Eu acho muito legal, assim, eu acho que seria interessante, mas eu não acho que seja algo da academia, sabe? Eu não acho que a academia indicaria Demon Slayer, assim como eu não acho que eles indicariam o filme do Chainsaw Man, que é o Arco de Reze, o Arco da Reze, que eu assisti recentemente e eu achei animal, achei um dos filmes mais legais de 2025. Eu vi agora, assim, eu vi, tipo, há uma semana atrás. Só que, assim, também, como eu disse, não é o tipo de filme que eu acho que a academia indicaria. Então, no final das contas, a gente vai ficar ali com provavelmente 2 vaguinhas pra Disney, com o Hélio e o Zootopia 2. O Zootopia é muito merecido, o Hélio... vocês sabem que eu não gosto. O Little Amelie, ou o Personagem da Chuva, e Arco, como as 2 animações de língua não inglesa, né? Então, eu acho que o Arco... O Arco eu não lembro, mas o Little Amelie, ele é francês, se eu não me engano, belga. Enfim, duas animações ali que tendem a fugir um pouco desse eixo hollywoodiano. E é claro, nós temos o nosso favorito, nosso provável ganhador, que é o K-Pop Demon Hunters. Provavelmente o grande filme da Netflix de 2025. E que eu acho que vai... Não, eu tenho certeza que estará indicado. E é a minha aposta para ganhar também. Eu torço por isso, porque eu acho um filmaço que levaria merecidamente. Seguindo agora para a categoria de efeitos visuais. Efeitos visuais que, assim, temos Avatar no páreo, né? Avatar no páreo, a gente já sabe que o prêmio é de Avatar. É bonito, é um filme muito bonito, é um filme visualmente muito... né? O grande mérito de Avatar é seu aspecto visual. Isso não é, né, nem discutível, ao meu ver. Mas, assim, não acho que fosse aquele filme, talvez, para ganhar esse ano, porque ele não teve um salto, ao meu ver, de qualidade tão grande do 2 pro 3, né? Pra mim, o 2 já ganhou, e o 3 é uma repetição do 2, que por sua vez era apenas um upgrade do 1. Mas a gente sabe que a academia provavelmente vai dar esse prêmio, infelizmente. Nem dá pra dizer que não é merecido porque é muito bonito. Eu só acho que é mais do mesmo. Mas assim, eu estaria concorrendo, ao meu ver, com Superman, Frankenstein, Fórmula 1 e Wicked for Good. Acho que os únicos filmes assim que acho que todos aqui merecem estar indicados. Talvez não Wicked, mas eu acho que o Wicked ele vai acabar entrando. Vai ser uma das poucas categorias que eu acredito que eu voto que o Wicked vai ser indicado em alguma coisa. Porque assim, o filme veio e ele começou muito como aquele filme que, nossa, vai repetir todas as indicações do primeiro e tudo mais. E ele foi caindo, né? No final das contas, ele foi aquele filme que, cara, assim, foi me sumindo até das conversas, até conversa para prêmio. Eu acho que ele não vai repetir as indicações, eu acho que vai repetir bem poucas. Inclusive, talvez eu seja polêmico em algumas das categorias que eu vou falar a seguir, né? Mas eu vou colocar aqui para efeitos visuais. Eu acho que o Wicked consegue, até porque a lista não tá lá grandes coisas. Poderia ser Pecadores? Talvez, poderia ser Pecadores, mas eu vejo como o Wicked sendo indicado até como uma coisa assim de misericórdia, sabe? Pra compensar que o filme não vai ser tão bem quisto esse ano. Próxima categoria, categoria de som, e aqui a gente tem um que pra mim eu acho que é o meu favorito da categoria, e eu acho merecido se ele levar, torço muito, que é Fórmula 1. Eu acho que Fórmula 1 é um filme que ele tem um trabalho de som muito legal, não só de trilha sonora, mas realmente de trabalho de som. Temos Avatar Fogo e Cinzas, que é aquele filme de tipo um espetáculo visual, um espetáculo audiovisual, inclusive, então eu acho que faz sentido, deve estar indicado para a categoria de som, assim como Pecadores, outro grande espetáculo de 2025. Pecadores é um dos grandes filmes, é um dos grandes nomes, eu acho que talvez por ser um filme de terror e seja muito barrado em algumas categorias, mas a gente sabe que filme de terror, muitas vezes, filme de terror, fantasia, super-heróis, ficção científica, eles ficam relegados para categorias técnicas. E eu acho que Pecadores é um desses filmes que pode ser indicado bastante em categorias técnicas. Temos aqui Uma Batalha Após a Outra também, que eu acho que ele vai ser aquele caso de filme que ele é um dos favoritos. Uma Batalha Após a Outra é um dos favoritos do Oscar 2026 e, portanto, ele vai ser muito assistido, ele vai ser muito votado. Vai ser aquele tipo de filme que, tem uma categoria aqui que temos que botar alguém? Bota Uma Batalha Após a Outra, que pelo menos ele é muito bom.
Eu acho que tem um bom som, e tem um bom trabalho de som, e eu acho que ele vai acabar sendo indicado. Pra fechar, eu coloco que Sirha, ele deve aparecer na categoria de som. Eu acho que Sirha é aquele filme que o som ele é muito importante, ele é importante pra dar o clima, ele é importante narrativamente. Então eu acho que ele não só tem um bom trabalho de som, como ele tem um trabalho ali que ele é muito significativo pra toda a experiência, pra construção da experiência de Sirha. Engraçado, porque Sirha é aquele filme que, quando ele apareceu nessa shortlist, eu fiquei bem surpreso, porque eu não imaginei. Era o filme que eu apostaria no máximo para filme internacional. Ele começou a pipocar em algumas shortlists, o que me levou a crer que ele seria indicado em filme internacional. É muito engraçado de ser feito, que é muito comum, assim, para alguns filmes. Seguindo com categoria de canção original, novamente nós temos aqui K-Pop Demon Hunters com Golden, que merecidamente deve levar esse prêmio. Eu acho que é, sem dúvida, a canção assim do ano, né, quando a gente fala de cinema. Golden é aquela música que você bota pra ouvir depois que você assistiu o filme, porque ela é muito memorável. Em seguida vem I Lie to You, de Pecadores, que eu acho que também é uma música excelente, mas ao meu ver a experiência musical dela tá muito mais ligada à cena em que ela está inserida, que é uma cena incrível, é uma obra-prima. Acho que o Pecadores em si é um filmaço, uma obra-prima, que vai ser lembrado, que vai ser discutido por muito tempo. E eu acho que essa cena, que tem I Lie to You, vai ser discutida por muito tempo. Mas eu acho que, assim, que em questão musical, I Lie to You, a gente lembra dela como sendo uma música muito forte por causa da cena. Musicalmente separada, não é aquela música que eu vou abrir o streaming de música pra ouvir ela, sabe? Diferente de Golden. Golden é aquela música que eu gosto de ouvir, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e repetir. Porque é uma música que fica bastante independente do filme em si, sabe? Eu acho que ela é até maior do que o filme nesse sentido, diferente de I Lie to You. Pra fechar a categoria, eu botei Train Dreams, do filme Train Dreams. Eu ainda não assisti Train Dreams, eu vou assistir em breve. Não posso falar muito sobre a qualidade da música, mas eu acho, pelas discussões, por tudo que a gente vai assistindo ali, eu acho que ela, de outras premiações, né? Eu acho que é uma música que ela vai acabar sendo indicada. Eu diria que Wicked é uma categoria pra Wicked aparecer. No começo eu até apostava que o Wicked apareceria com as duas músicas originais, mas eu acho que vai sobrar apenas a Girl in the Bubble, que é a música da Glinda, né, da Ariana Grande. Boa música, gosto da música, gosto da cena. Eu acho que ok, se for pra aparecer com uma, que seja com essa. Mas assim, eu tiraria o Wicked facilmente dessa lista, né? Talvez trocar pela música do Avatar, que é a música da Miley Cyrus, Dream as One. Mas assim, né, no final eu acho que vai ser o Wicked. Como eu sempre falo nesses vídeos, não é o que eu acho, que eu gosto, que eu prefiro, mas o que eu acho que vai ser. E nesse caso, eu não posso tirar o Wicked, assim como eu não posso tirar Diane Warren. Se tem algo que eu aprendi com os vídeos da Lena Gari sobre o Oscar, nunca poste contra Diane Warren. E aqui é isso, né? Ela vai ser indicada mais uma vez, dessa vez com a música dela sobre ela, pro filme dela sobre ela, que é um documentário sobre a própria quão obstinada é a Diane Warren, né? Relentless. Eu ainda tenho que ver esse filme, que eu vou ver para trazer um vídeo para vocês, porque esse filme vai estar entre os indicados, simplesmente porque tem a bendita música da Diane Warren. Melhor trilha sonora original, aqui não tem pra ninguém, eu acho que essa é a categoria pra Pecadores, né? Até pra Pecadores não ganhar música, a gente sabe que isso acontece às vezes deles meio que distribuírem um pouco dos prêmios, né? Dá um pouco pra esse, dá um pouco pra aquele. Eu acho que o Pecadores ele vai acabar, por mais que não ganhe música, ele deve levar trilha sonora. É a minha grande aposta aqui. E eu já coloco ele como um dos indicados, seguido por Fórmula 1, Hans Zimmer. Né? Gente, é uma trilha incrível. E é uma trilha do Hans Zimmer, pelo amor de Deus. Temos também a trilha de Uma Batalha Após a Outra. Muito legal essa trilha, é bem marcante. Temos a trilha de Frankenstein, de Alexandre Desplat. Baita trilha sonora, muito, muito boa. E temos também a trilha de Marty Supreme. Marty Supreme eu acho que ele é um filme que ele cresce muito na temporada com os prêmios do Timothée Chalamet, né? Aquele filme que eu acho que muito votante vai assistir por causa do Timothée Chalamet, pra votar no Timothée Chalamet. E aí, tá faltando alguém pra indicar nessa categoria aqui? Bota Marty Supreme, sabe? Eu acho que é uma categoria aqui onde facilmente Hamnet ou Sirha poderiam ser indicados também, mas eu acho que vai ficar com esses. Eu acho que o Marty Supreme ele ganha bastante fôlego nesse último momento de voto, e ele acaba superando Hamnet, por exemplo, que era um dos favoritos. Agora, para a categoria de design de produção ou direção de arte, chame da forma que você achar melhor. Frankenstein, gente, Frankenstein é o filme para esse tipo de categoria técnica, sabe? Esse tipo de categoria, figurino, maquiagem, cabelo. Cara,
todas essas categorias é muito pra Frankenstein, não é? Você concorda, né? Tá mandando rabo porque você concorda. Frankenstein, Hamnet, Avatar, Fogo e Cinzas, Pecadores e Marte Supreme. Avatar é aquele filme que eu repito, né? Digo e repito, ele é um espetáculo audiovisual. Então é o tipo de filme que ele consegue se... Então é aquele tipo de filme que ele consegue muito ter vantagem, esse tipo... Pô, visualmente falando, ele é muito impressionante. Então o design de produção dele acaba sendo muito reconhecido, justamente pelo fato de um filme ser tão bom na parte visual, fotografia, efeitos, tudo mais. Então o design de produção vai nessa leva também, ao meu ver. Eu acho que o Hamnet ele tem um baita trabalho também de design de produção, toda a construção de época, toda a construção da área, da parte mais teatral do filme é muito legal. E o Marte Supreme e o Pecadores também, acho que tanto pela reconstrução de época, quanto pelo lance de você trabalhar muito com os cenários. Eu acho que os cenários de Pecadores, eles gritam muito sobre o filme, sabe? Eles criam realmente uma coisa tipo assim, você consegue, saltam os olhos, né? O design de produção de Pecadores, os cenários de Pecadores saltam muito aos olhos. E eu acho que Marte Supreme, nesse sentido, ele é o mais sutil dessa lista, mas eu não tenho certeza se, por exemplo, Wicked for Good conseguiria se sobressair. Não porque a qualidade do design de produção não é boa, mas justamente pelo fato do filme ele ter caído, ele ter sumido das conversas. Eu não sei o quanto que ele ficaria, quanto que ele teria capacidade de ser indicado aqui, considerando justamente que filmes como Marte Supreme, é o que eu falei, eles já vão ser vistos, eles já vão ser votados, então tem muita chance de ir pegando categorias técnicas meio que para preencher a categoria, digamos assim. Acho que isso poderia acontecer também com uma batalha após a outra, mas eu prefiro apostar que essa vaga vai para Marte Supreme. Vou seguir aqui com a categoria de cabelo e maquiagem. Eu já meio que tinha dado spoiler de que eu acho que Frankenstein ele vai ser indicado, e não só vai ser indicado, como ele deve levar essa categoria. Eu chutaria hoje que ele levaria essa categoria, no caso, mas é uma categoria que conforme foi passando, conforme foi avançando, ela foi mudando muito na minha cabeça. No começo eu apostava muito que Coração de Lutador teria uma vaga aqui, e assim, eu ainda aposto nisso, mas no começo eu falei, pô, essa é a categoria para esse filme, sabe? Mas aí a gente teve Frankenstein, Pecadores também tem um trabalho de maquiagem muito interessante. Eu acho que Marte Supreme, apesar de também ser um trabalho um pouco mais sutil, é um trabalho interessante em pequenos detalhezinhos, os detalhes dos figurinos da Gwyneth Paltrow, por exemplo, o cabelo dela, o próprio figurino ali do Timothée Chalamet, e para trazer toda a questão de construção de época, construção do clima que o filme precisa ter. E para fechar, eu colocaria Wicked for Good, muito porque também tem toda essa questão de você recriar o mundo de Oz, e aí você tem que ter um trabalho de replicar ali, né, as personagens, ter um trabalho de você colocar a questão da Glinda e da Elphaba como as personagens clássicas do Mágico de Oz, o que acaba sendo muito marcante, né, o visual delas é muito marcante. Acho que não só delas, mas o próprio Mágico de Oz, por exemplo, tem muito disso. E esse é um filme onde a gente tem um trabalho de cabelo e maquiagem mais interessante para personagens coadjuvantes, né? Porque a gente vai ter ali o Homem de Lata, a gente vai ter ali o Espantalho. Então, são personagens que mudam um pouco. Não é simplesmente você replicar o que foi feito no primeiro Wicked. Você tem novos personagens, você tem novas recriações muito marcantes, o que, ao meu ver, pode pesar para a indicação de Wicked na categoria de cabelo e maquiagem. Agora, para a categoria de melhor montagem, essa aqui eu acho que ela é uma categoria com candidatos muito interessantes, começando por Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que o mesmo que eu falar para Uma Batalha Após a Outra pode meio que se aplicar para Marte Supreme, porque são filmes que eles criam um sentimento de caos, né? Um filme muito caótico, é um filme muito distinto assim no seu estilo, no seu ritmo, no seu tom, e que a montagem exerce um papel muito determinante para esse clima. Então são dois filmes que eu acho que tem uma montagem muito boa, mas que eu acho que Fórmula 1 e Pecadores também são destaques muito fortes aqui. Fórmula 1 tem todo o lance de você recriar o clima da corrida, de você ter uma narrativa que ela é muito ágil, é uma narrativa que você tem que fazer vários momentos ali de ação, o que resulta numa montagem muito distinta, até comparada com os outros possíveis indicados, né? Eu acho que Pecadores entra muito na questão de você ter uma narrativa que ela segue um ritmo musical muito próprio, né? Então a música dita muito do ritmo, da velocidade ali do filme, da forma como o filme ele vai ser lido e absorvido pelo público. Eu acho que a montagem acaba sendo magistral nesse ponto. E para fechar,
Hamnet, que é um filme que eu acho que ele também, eu sinto que ele sumiu um pouco da conversa, apesar dele ter ganho um prêmio no Globo de Ouro, mas eu acho que ele tem uma montagem muito curiosa, ele tem uma montagem muito interessante que dá conta de um período extenso, né, de tempo, ele tem um avanço temporal ali muito próprio, ele tem todo um lance de você criar uma dilatação temporal para você sentir o peso das decisões dos personagens, do luto dos personagens, dos dramas que são apresentados para o público. Então eu acho que ela é uma montagem muito particular, muito interessante quando a gente para pensar, não no ritmo do filme, mas no efeito dramático e no peso emocional que ela consegue trazer para a obra. Seguindo com o design de figurino, né, melhor figurino, eu acho que aqui a gente tem, mais uma vez, uma categoria para Frankenstein brilhar, mas temos também o Wicked. Acho que tudo que eu falei sobre cabelo e maquiagem se aplica muito aqui, porque tem o lance de você criar a imagem daqueles personagens. E aí você faz isso através do figurino, do cabelo e da maquiagem. Eu acho que o Wicked brilha em ambos os casos, assim como o Frankenstein, apesar de que eu acho que Frankenstein se sobressai mais, até por ser um filme melhor aceito do que o Wicked, mas eu acho também que figurino é uma categoria para Hamnet e Pecadores brilharem, né? Eu acho que Hamnet tem todo um trabalho, novamente eu falei isso sobre outros candidatos, de recriação de época, mas aqui também muito sobre definir quem são aqueles personagens, né? Eu acho que muito do figurino é você apresentar pro público quem são aqueles personagens através do figurino. Você tem que entender quem eles são e qual é a jornada deles. Eu acho que isso se aplica muito bem em Hamlet, mas também se aplica muito bem ao próprio Pecadores, onde a gente tem personagens, né, gêmeos. Então, olha como a roupa dos personagens diz e nos conta a personalidade desses personagens antes mesmo que eles comecem a falar, sabe? A primeira imagem que a gente tem deles, a primeira impressão que a gente tem deles, nos é contada pela roupa. Então, assim, design de figurino, eu acho que Pecadores brilha muito, muito mesmo. Eu acho que ele vai enfrentar bons candidatos aí. E pra fechar a categoria, eu coloquei o Testamento de Anne Lee, que é um filme que eu ainda não assisti, é um filme que eu tô muito curioso, tô muito ansioso pra ver como que ele vai ser, pra ver se eu vou gostar, porque ele é o roteiro do Brad Corbett, que é do Brutalista, que eu adorei. Então eu tô realmente muito curioso pra esse filme. E eu acho que ele, por mais que eu não possa dar um parecer pessoal, né, se é bom, se é ruim, se eu gostei ou não, é um filme que eu enxergo com boas chances, é um filme que eu vejo que ele tá nas conversas, é um filme que eu vejo que muita gente tá colocando ele para algumas categorias mais técnicas, e eu acho, assim, por todas as imagens que eu vi de Testamento de Anne Lee, que essa é uma categoria onde o filme ele pode acabar surpreendendo e aparecendo entre os indicados, mesmo que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente não conheça, não tenha ouvido muito falar sobre esse filme ainda. E pra gente fechar as categorias técnicas, a gente tem a categoria de melhor fotografia, uma categoria que a gente tem muitos filmes que brilham na parte da fotografia, né? Vou precisar falar novamente do meu querido Frankenstein, que eu acho que é um filme que ele, cara, ele me impressionou, a parte visual dele me impressionou muito. E eu acho que todas as categorias técnicas, assim como figurino, cabelo, maquiagem, fotografia, design de produção, são categorias onde esse filme ele brilha. E eu acho que ele vai acabar levando um reconhecimento muito forte durante a temporada. Assim, a gente não falou tanto de Frankenstein ainda, como eu acho que a gente vai falar quando saírem os indicados. Eu acho que até o Oscar ele vai ser um dos principais candidatos da Netflix. E eu acho que isso vai se refletir muito nas categorias técnicas. E é por isso que eu aposto que ele estará indicado também em melhor fotografia, junto de Hamlet, Pecadores, Train Dreams e Uma Batalha Após a Outra. Lembrando que quem assina a fotografia de Train Dreams é o Adolfo Veloso, ou seja, um fotógrafo brasileiro. Então é muito legal a gente ver, porque a gente está falando muito de O Agente Secreto, mas a gente tem outros nomes brasileiros, outros profissionais brasileiros que estão ali nas produções, e aqui a gente tem um candidato que eu acho que ele tá ali para ser reconhecido. A gente sabe que Train Dreams ele ganhou o prêmio de fotografia, acho que no Critics, né? E eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar 2026 também. Eu acho que Hamlet e Pecadores eles têm fotografias bem curiosas, bem estilizadas, de uma forma bem própria, né? Assim, aquela coisa de você ver a fotografia, você vê um frame do filme, você sabe de qual filme você tá vendo. Eu acho que Hamlet traz isso muito nas cores, então as cores elas dizem muito sobre o filme. E eu acho que Pecadores serve muito também para dar o tom, né? Então é um tom de um filme que ele traz crítica social, mas ele também traz esse lado mais de terror. No começo ele não parece que vai para um lado de um filme de terror, mas depois ele vai se tornando uma outra coisa. Só que tudo isso acontece de uma forma muito natural. Não parece que a gente tá vendo um filme que, né, às vezes a gente assiste um filme que parece que ele não sabe o que quer ser. Isso não acontece
com Pecadores. Eu acho que é porque as áreas do filme, né, e a própria direção do Ryan Coogler, ela é muito, assim, certeira no que ela quer extrair do espectador, no que ela quer causar emocionalmente no espectador. Eu acho que a fotografia, ela é um dos aspectos principais para você construir isso. E eu fecho os meus indicados com Uma Batalha Após a Outra, que eu acho que também tem uma fotografia bem legal, acho que bem distinta, apesar de que não tão destacáveis quanto a dos demais candidatos. Aqui, para mim, era uma categoria que eu achava que Avatar, Fogo e Cinzas podia brilhar. Mas aí Avatar não apareceu na shortlist, já sumiu um pouco, o que faz com que eu sinta que ele tá... Né, ele não vai ter o mesmo reconhecimento do Avatar 1 e do Avatar 2 nas premiações. Então, assim, eu acho que se fosse antes da shortlist, eu com certeza colocaria Avatar nessa categoria. Mas agora, né, a gente sabe quem não vai ser indicado. E antes de eu continuar, eu quero só me apresentar para você que está me assistindo até aqui. Aqui quem fala é o Adam. Vou te pedir também para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever se você for novo no canal. Também já aproveita para deixar um comentário sobre qual filme você acha que não vai ficar de fora dessa lista. E lembrando que se você se inscrever agora, sem sair do vídeo, você vai estar me ajudando pra caramba, porque você vai estar passando a mensagem pro YouTube de que esse vídeo é tão bom que você não só deu o like, como quis ficar aqui, se inscrever e fazer parte dessa comunidade que a gente está formando de fãs de cinema, de pessoas que gostam de falar sobre cinema. E se você também quiser me ver falando sobre outras coisas, os livros que eu tô lendo, séries que eu tô vendo, quiser me ver falando outras coisas sobre cinema, vale me seguir também nas redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Oscar, porque esse vídeo vai ficar longo. Agora aqui sim a gente entra meio que nas categorias principais, começando com a nova categoria, né, a categoria de direção de elenco. Lembrando que o Oscar não está reconhecendo a qualidade do elenco em si, né, não está reconhecendo o elenco, e sim o diretor de elenco, a pessoa que escolhe ali os membros do elenco junto ao diretor do filme. E então a gente tem que pensar isso de uma forma meio estratégica. E também vale lembrar que é a primeira vez que a gente tem essa categoria, então é muito difícil a gente tentar achar uma lógica para ela ainda. Eu realmente não sei como que vai ser pensada essa categoria, a gente só vai ter uma noção melhor depois que a gente saber os indicados, mas hoje eu chuto que os indicados vão ser Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, Marty Supreme, Hamnet e Sentimental Value. Todos filmes que você tem um lance de ter um grande elenco muito bem entrosado, que tem um certo equilíbrio ali na qualidade do que eles estão entregando. Eu acho que Sentimental Value é o caso com, talvez com menos... Não, acho que seria Hamnet. Hamnet tem basicamente dois grandes nomes em tela, né, que é a Jess Buckley e o Paul Mescal, mas a química deles é muito boa. Sentimental Value a gente já tem 4 atores principais ali, né, em cena, dividindo as cenas, mas a química também é muito boa. Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, tem muitos nomes, e aí eles brincam muito com essa coisa que eu falo do cinema de, né, de caos, assim, então, personagem que entra em cena, personagem que sai de cena, e aí daqui a pouco ele volta de novo, e aí tem... Claro, e nos dois filmes a gente tem um personagem que é meio que pra ancorar a narrativa. No Marty Supreme a gente tem um personagem do Timothée Chalamet, numa Batalha Após a Outra a gente tem o DiCaprio, então são esses personagens que eles meio que ancoram aquela narrativa, tudo é ao redor deles, e a gente tem um grande elenco funcionando muito bem ao redor do nosso protagonista. Eu acho que esses dois casos servem muito para descrever a experiência de Uma Batalha Após a Outra e Marty Supreme, mas a gente tem um grandíssimo elenco com Pecadores, né? Que, cara, que elenco maravilhoso. Eu acho que é uma categoria para eles brilharem muito. Uma categoria que daria para colocar o Agente Secreto. Né? O Agente Secreto também tem muito ator legal. Acho que é muito reconhecido aqui, porque os coadjuvantes do Agente Secreto, eles chamam muita atenção, eles são muito fortes ali, né? O que dizer da Dona Sebastiana, por exemplo, que roubou o coração de todo mundo. A gente tem o Sirha, que eu acho que ele tem um elenco muito interessante também, porque a maioria de não atores, né, atores não profissionais e tal, então a gente tem um ator, e aí ao redor dele tudo acontece, e a gente tem pessoas que estão praticamente interpretando a si mesmas ali. E tudo numa química muito boa, numa dinâmica muito legal. Então eu acho que tanto Agente Secreto quanto Sirha poderiam estar indicados aqui, mas eu ainda acho que quem vai ser indicado de fato vai ficar nesses 5. Né? Categorias de roteiro, né? Vamos lá, começando com categoria de melhor roteiro original. Eu acho que vamos ter aí Pecadores novamente. Eu acho que é um dos grandes roteiros de 2025. É um filme que ele se destacou muito pela sua história, muito pela forma como ele traz aquela narrativa, muito pelo que aquela narrativa significa, né? Então, pelas camadas daquela narrativa que pode parecer óbvia no primeiro momento, mas aí você vai destrinchando e você vai vendo como é profundo o discurso do filme. É um roteiro que ele
né, foi muito falado, né, porque o roteiro do filme é muito bom, a história do filme é muito boa, o roteiro foi divulgado para ser lido gratuitamente, então eu acho que existe uma campanha forte, não só para o filme, para os atores, para a história, para as técnicas, né, para a categoria técnica, mas para o roteiro. E eu acho que é uma categoria assim que o filme deve levar, porque provavelmente não vai levar filme, né? Então ele tem um roteiro muito inventivo, ele tem um roteiro muito interessante. Tudo isso acaba pesando nessa escolha. Eu acho que é o principal candidato da categoria, que vai dividir lugar aí, né? Que vai dividir espaço com o nosso queridíssimo Agente Secreto. O roteiro do Agente Secreto tá aqui, na minha estante aqui, que eu ainda não li, mas assim, baita roteiro, né? É um filme que, como ele tá crescendo o reconhecimento dele lá fora, cada vez mais parece que o público lá fora, o público votante, está enxergando o Agente Secreto, está falando de um Agente Secreto. Então é o tipo de filme que eu acho que ele vai começando ali pegar qual categoria que dá pra colocar Agente Secreto. Dá pra colocar em roteiro original, e eu acho que ele vai ser indicado em roteiro original. Eu acho que ele vai estar no Oscar de roteiro original. Quem sabe, né? Poderia talvez trazer pro Brasil mais um Oscar de roteiro, seria legal, seria legal. Apesar de que eu acho muito difícil bater Pecadores, né? Pelo menos hoje, na minha visão atual, eu acho muito difícil bater Pecadores. Acho que essa duplinha vai dividir espaço com Marty Supreme, Foi Apenas um Acidente e Sentimental Valley. Filmes de prestígio, todos esses. Eu acho que filmes que têm um reconhecimento de roteiro muito, muito propício, assim. Eu acho que todos eles têm roteiros interessantes, roteiros que têm algo a dizer, roteiros que são muito marcantes. Eu acho que principalmente o Marty Supreme e o Foi Apenas um Acidente, cara, que são roteiros muito legais. Para roteiro adaptado, nós temos aí um dos grandes favoritos do ano, que é Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que esse filme que vem com tudo. Não vai ser aquele filme que vai ganhar apenas um prêmio, sabe? Eu acho que ele vai ser um filme que ele vai fazer um barulhinho. E eu acho que a categoria de roteiro adaptado é uma das categorias principais para um dos filmes favoritos ao Oscar de melhor filme. É um filme que faz um trabalho interessante de você adaptar, você não simplesmente traduz o texto para as telas, né? Você faz várias outras adaptações e acaba recebendo muito reconhecimento por isso, né? Muito elogio por isso. Eu acho que Hamnet também ele tem esse trabalho de você adaptar um livro que ele não é um livro biográfico simplesmente, ele vai reimaginar uma história, ele vai criar uma ficção histórica em cima da história do Shakespeare, e aí você tem a adaptação, e é aquele filme que, né, vem também ali meio que tava muito forte, parece que caiu, aí agora tá voltando pro holofote para dividir a atenção com Uma Batalha Após a Outra, e eu acho que ele vai estar indicado a melhor roteiro adaptado também. Frankenstein e Bugônia, eu acho que são filmes que eles fizeram barulho. Frankenstein, eu acho que ele vai estar em várias categorias, assim, meio de surpresa também. E é um roteiro que, pô, tem um nome, né? Frankenstein é um nome muito conhecido. Eu acho que ele tende a ter um reconhecimento, principalmente porque a gente tem Guillermo del Toro por trás do roteiro, então é um cara que Hollywood gosta, é um cara que tem um reconhecimento, já tem até Oscar de melhor filme. Acho que Frankenstein vai estar indicado, assim como Bugônia. Um roteiro muito provocativo, um roteiro que também ele traz muitas questões ali, não é óbvio, ele tem a primeira camada, mas se você começa a se aprofundar, você vai enxergando várias outras coisas que o filme quer dizer com aquilo. Então eu acho que é um filme que tende a ter um reconhecimento forte aqui. E para fechar, eu vou colocar o Wake Up Dead Man, que é o Acorda Homem Morto, Levanta Defunto, eu não lembro mais o título em português. Mas é o Entre Facas e Segredos 3, né? Entre Facas e Segredos ganhou o Oscar de melhor roteiro. Eu acho que essa sequência, que foi mais bem aceita do que o Glass Onion, tende a ter um reconhecimento. Até teria colocado ele na categoria de casting há um tempo atrás, mas eu acho que não vai rolar. Mas eu ainda acho que ele tem força para aparecer na categoria de roteiro, sim. É um bom roteiro, é um roteiro bem curioso e entraria aqui como um roteiro adaptado, afinal de contas é uma sequência. Olhando o resto da lista, né, olhando outras possibilidades, eu não vejo nenhum outro filme que tenha o potencial para entrar aqui. Talvez Wicked, mas, sabe, como eu falei, o Wicked já perdeu o momento dele, sabe? O Wicked já caiu muito, ele sumiu das conversas. Em outros tempos, talvez 1 ou 2 meses atrás, eu colocaria o Wicked nessas apostas. Hoje não. Agora sim, vamos para a categoria de atuação. Aqui a gente está falando de ator coadjuvante, uma das categorias mais complexas de falar para esse Oscar, porque assim, os prêmios que a gente tem de indicação, a gente ainda não tem o prêmio de atuação, né, do SEG,
para poder usar de referência. E os prêmios de atuação que a gente teve também não indicaram muito favoritismo, né? O Critics apontou para pro Jacob Elordi, o Golden Globe apontou pro Stellan Skarsgård. O Stellan é o cara que desde o começo da temporada a gente sabia que ia estar indicado. Ele estava nas conversas, não saía das conversas. Idem pro Paul Mescal, né? O Paul Mescal é o cara que também tem um nome legal. Hamnet vem com uma certa força, então isso levanta as chances do Paul Mescal de ser indicado. Eu já apostava que Uma Batalha Após a Outra apareceria nessas categorias de atuação de atores coadjuvantes com Sean Penn, mas eu não imaginei que o Benício Del Toro poderia começar a se destacar na temporada também, né? Entrar mais pra conversa. Então ele deixou de ser aquela coisa do tipo, tem esse candidato pra ser o cara que hoje eu acho que ele vai estar lá dentro, sabe? Eu não vejo ele saindo da categoria. E pra fechar, o Jacob Elordi. Jacob Elordi eu não colocaria ele há um mês atrás, mas depois do Critics e ver como Frankenstein parece ter ganhado esse posto de favorito da Netflix, né? A Netflix escolheu finalmente o seu filme live action principal, né? Porque tinha o Guerreiros do K-Pop, tinha o documentário, mas o seu filme principal para as categorias aparentemente é o Frankenstein. Então eu acho que hoje o Jacob Elordi ele é o cara para fechar essa categoria. Teria colocado o Adam Sandler em outros meses, né? Ou o Delroy Lindo também, de Pecadores. O Delroy de Pecadores e o Adam Sandler por Jay Kelly. Mas hoje eu fecho com o Jacob Elordi por Frankenstein, onde ele interpreta a criatura. Uma ótima atuação, inclusive, tá? Eu acho ele levanta muito a qualidade do filme, assim, pra mim. Então, pô, se ele fosse indicado, assim, se ele ganhar, eu não ficaria triste, não. Eu acho que é uma boa indicação. O mesmo se aplica para Teyana Taylor em atriz coadjuvante, né? Atriz coadjuvante também no Critics saiu para Amy Madigan de A Hora do Mal, no Golden Globes para Teyana Taylor de Uma Batalha Após a Outra, ambas que eu incluí aqui na minha aposta pro Oscar. Eu acho que a Teyana e a Amy são nomes que eu não vejo hoje elas fora da categoria, né? Fora, assim, não sendo indicadas. Fecho com a Inga Ibs-Daughter de Elias, de Sentimental Value. Categoria também que eu não sabia quem que eu colocava há um tempo atrás, só que assim, a Inga, no começo ela já estava desde o começo da temporada nas conversas para essa categoria, e eu falei, cara, assim, eu acho que ela é uma atriz também que ela levanta muito a qualidade do filme. Então, assim, hoje eu colocaria ela, não colocaria a Elle Fanning. Eu coloco ainda a Ariana Grande, eu acho que a Ariana Grande ela tem um papel de destaque, ela é a Glinda, ela se destacou muito na campanha, na campanha do filme anterior, ela criou muito essa marca da Glinda. E por mais que o Wicked tenha desaparecido assim das conversas, eu acho que a Ariana Grande ela conseguiu criar uma coisa memorável o suficiente para ainda ser indicada. E eu fecho com a Odessa A'zion, ou Azion, de Marty Supreme. Cara, estonteante no filme, assim, né? Ela entra em cena, você não consegue não olhar para ela. Ela é aquela personagem magnética. Ela tem um contraponto tão legal ao Timothée Chalamet. E como o filme ele parece estar se levantando nas conversas, né? E começa a aparecer mais e mais e mais. Falei, cara, vou apostar num nome de Marty Supreme pra categoria. E eu não colocaria a Gwyneth Paltrow, tá? Não tá ruim, mas eu não colocaria ela. Prefiro apostar na Odessa. Categoria de ator principal. Vamos começar pelo ganhador, né? Porque hoje eu não consigo ver um cenário onde o Timothée Chalamet não leve o prêmio por Marty Supreme, o que é muito triste porque eu ainda gostaria de ver o Wagner Moura por Agente Secreto levando esse prêmio. Apesar de que tem chão, apesar de que, né, os ventos podem mudar, eu vou apostar nesses dois, sim, com certeza. Eu acho que não tem um cenário hoje onde o Timothée e o Wagner não estejam indicados, inclusive junto do Leonardo DiCaprio por Uma Batalha Após a Outra, né? Essa é a trinca principal aqui que eu tô colocando na prévia. Assim, para mim, eles estão acho que desde outubro, novembro, eu vejo esses três como nomes que eu não excluiria da aposta. Então eu precisaria ver as duas vagas restantes, né? As duas vagas restantes que eu pensei que poderia ficar Dwayne Johnson, eu pensei que poderia talvez entrar o Lee Byung-hun do No Other Choice, que é um filme que eu acho que acabou sumindo da conversa, apesar de ser muito bom. Então eu fechei aqui com o Michael B. Jordan, de Pecadores, né? Interpreta dois papéis, interpreta muito bem. É um filme que, como eu falei, leva reconhecimento. Geralmente quando o filme ele vai sendo reconhecido,
ele não vai sendo reconhecido numa categoria só, ele vai sendo reconhecido em várias outras, né? Quando a gente fala dos filmes ali de melhor filme, né? E eu acho que Pecadores é isso, cara. Michael B. Jordan deve estar indicado. E o Ethan Hawke também, que foi o cara que, sim, eu assisti Blue Moon, eu achei lindo, eu achei a atuação incrível. E eu falei, pô, uma pena, né? Porque eu acho que ele merecia ser indicado, mas uma pena que não vai. Só que os ventos mudaram e hoje eu aposto que ele vai ser indicado sim. Já pra categoria de atriz, aqui eu vou ter que dar um braço a torcer, sim, infelizmente. Não tem como, gostaria que tivesse, mas eu acho que não tem como a Rose Byrne não ser indicada por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Chutaria. E eu digo isso porque, assim, a Rose Byrne, ela está bem, mas ela não tá melhor que a Jessie Buckley, de Hamlet, que vai ser indicada. Ela não tá melhor que a Emma Stone, de Bugônia, que eu aposto também, na minha aposta ela vai ser indicada. Ela também não tá melhor que a Kate Hudson, de Song Sung Blue, que eu não enxergo ela sendo indicada por falta de espaço, tá? Eu acho que hoje as 4 principais indicações vão para Rose Byrne, Jessie Buckley por Hamnet, Emma Stone por Bugônia e a Renate Reinsve por Sentimental Value. Gente, é um filme que vai indicar coadjuvante, é um filme que vai indicar ator coadjuvante. Não tem como a Renate não ser indicada também. Então, ficaria mais uma vaga. Essa última vaga, eu tinha colocado pra Chase Infinite, de Uma Batalha Após a Outra. Mas eu comecei a olhar e falei, cara, talvez... Eu não sei se a Chase Infinite ela tem força sozinha. Talvez pelo filme. Talvez ela ainda apareça. Porque, né, aquela coisa do filme tá muito bem visto. E aí, vamos colocar aqui a quinta vaga? Ah, coloca pra Chase Infinite porque ela não está ruim. Pelo contrário, ela é uma boa atriz, uma boa personagem. Mas eu quis apostar aqui uma coisa mais ousada, né? Em vez de eu colocar Kate Hudson por Song Sung Blue, que ao meu ver merecia estar aqui, eu vou apostar que Amanda Seyfried, ela vai surpreender. Ela vai aparecer indicada por Testamento de Anne Lee. Eu acho que um pouco que eu vi de comentários sobre a atuação dela é aquela atuação também que, pô, é o pilar do filme. O filme não... Sabe, é o filme da Amanda Seyfried, sabe? Então, assim, eu vejo que pro votante que já assistiu esses filmes, né, já assistiu o Testamento de Anne Lee, há uma chance boa de ser reconhecida, né, de haver esse reconhecimento, que talvez pareça estranho pra gente, talvez pareça estranho falando agora, porque parece que eu tô tirando um filme que não existe da cartola, mas assim, pro votante, pro cara que já assistiu esse filme, eu acho que tem muita chance de haver o reconhecimento pra Amanda Seyfried, sabe? Que é uma boa atriz. Pra categoria de diretor, cara, assim, esse é o ano do Paul Thomas Anderson. Hoje eu não vejo o Paul Thomas Anderson perdendo esse Oscar, tá? Mas como a gente ainda tá falando de indicação, vamos um pouco mais calma, né? Vai com calma. Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra, com certeza será indicado pro Oscar de melhor direção. Vai competir com a Chloe Zhao por Hamnet, que eu acho bom, eu acho uma boa diretora, eu gosto de Nomadland, eu gosto de Eternos, eu acho que eu sou uma das 10 pessoas no mundo que gosta de Eternos. Eu só não gostei muito de Hamnet mesmo, eu acho que não é um filme mais fraco dela, já assisti o filme mais fraco dela. Mas Hamnet é legal, eu acho que é uma boa direção, eu acho que é um bom reconhecimento. Aquela coisa que eu sempre falo, parece que o Oscar tem uma cota de atriz, de diretora, e só pode uma, o que eu acho ridículo. Mas assim, só pode uma, aparentemente, e essa uma é a Chloe Zhao por Hamnet. Temos Ryan Coogler também por Pecadores, que eu acho que é um diretor que mereceria ganhar. Acho que seria uma direção muito boa. E seria um reconhecimento para um filme de terror, seria incrível. Então, assim, eu não sei a chance dele ganhar, eu ainda acho que é o ano do Paul Thomas Anderson, mas eu aposto o Ryan Coogler como indicado. E aí, para fechar, isso aqui foi uma mudança que eu fui fazendo conforme eu vi que o Agente Secreto ia ganhando o chão, né? Porque, assim, num primeiro momento, eu tinha colocado o Joaquin Trier e o Jafar Panahi, né? O Joaquin Trier por Sentimental Value e o Panahi por Foi Apenas um Acidente, para fechar essa listinha de diretores. Mas como eu vi que parece que esses filmes foram sumindo da conversa até diante do Agente Secreto, como filme internacional, cara, eu falei, não, eu acho que o Kleber ele vai ser indicado o melhor diretor. Eu hoje aposto na indicação do Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto. E eu fecho a lista com o Josh Safdie por Marte Supreme, também pelo fato do filme ele estar crescendo, pelo fato do filme ele estar num momento legal, ele tá ali realmente no ápice da conversa. Sim, gente, eu não vejo isso como algo tão surpreendente se acontecer. Eu vou ser um pouco ousado aqui também. Eu acho que muita gente talvez vá colocar
o Del Toro por Frankenstein, ou até seguir com o Trier ou o Panahi para fechar aqui, mas eu chuto que vai ficar com esses 5. Paul Thomas Anderson por Uma Batalha Após a Outra, Chloe Zhao de Hamnet, Ryan Coogler de Pecadores, Kleber Mendonça Filho por Agente Secreto e o Josh Safdie por Marty Supreme. E para fechar, né, com a categoria principal, melhor filme, vamos lá, porque aqui a gente tem os nossos 10 indicados. Começando com Uma Batalha Após a Outra, é o grande favorito da temporada, eu não vejo ele fora, né, é impossível ser indicado. Eu acho que daqui, assim, eu acho que os 6 primeiros dessa lista, é certeza, Uma Batalha Após a Outra, Marty Supreme, Pecadores, Hamnet, O Agente Secreto e Sentimental Value. Eu tenho certeza que esses 6 eles estarão em melhor filme, com certeza. Uma Batalha Após a Outra é o grande favorito. Marty Supreme vem ganhando muita força. O prêmio aí pro Timothy, tanto no Critics quanto no Golden, deixa isso muito claro. Eu acho que o fato de O Agente Secreto estar ganhando filme internacional e estar sendo um dos favoritos para filme internacional também deixa claro que ele tem ali a sua vaguinha para melhor filme. Hamnet, um dos grandes favoritos da temporada. É um filme que fez bonito quando ele estava passando por festivais, é um filme ainda muito marcante. Jessie Buckley nas conversas para melhor atriz, então é um filme que ele não foi esquecido, sabe? Ele pode até ter perdido um pouco do momento, mas ele não foi esquecido. E eu acho que Pecadores, assim, é um dos grandes destaques de 2025, é o grande blockbuster de 2025. É um filme que tem todo o discurso social, é um filme que tem um diretor querido, é um filme que viralizou, é um filme que ele, sabe, ele ganhou ali no Globo de Ouro por a grande conquista cinematográfica do ano, sabe? Então, assim, ele é um filme que, queira ou não, ele é muito marcante. Ele é um filme que merece estar aqui, e eu acho que ele vai ser indicado sim. E aí, pra fechar, eu fecho com Frankenstein, Bugônia, Train Dreams e Foi Apenas um Acidente. Train Dreams e Frankenstein, candidatos da Netflix, né? Candidatos que a Netflix, a gente sabe que eles são muito bons pra fazer campanha. Eu não acho esquisito eles estarem com 2 indicados. Eu acho que eles acabaram largando mão de outros filmes como Casa de Dinamite e decidiram ficar com Frankenstein como seu candidato principal e Train Dreams como um candidato secundário, mas que, assim, não sobe das conversas, cara. É bizarro como todas as premiações Train Dreams, ele tá lá entre os indicados. Então, assim, eu acho que ele é um filme que ele vai aparecer, ele tem boas chances de aparecer. Não posso falar sobre a qualidade do filme porque eu ainda não assisti, mas eu acredito fortemente que ele estará lá. Assim como Bugônia. Bugônia é um filme que ele veio e foi muito rápido. Eu não senti que ele ficou nas conversas, mas é o Yorgos Lanthimos, é um diretor que é muito forte, ele tem um nome legal, ele tem a Emma Stone, que deve ser indicada para atriz, ou seja, não é um filme que ficou completamente de fora da conversa. Eu acho que ele tem a chance de pegar essa vaga, né? Quando a gente olha para outros candidatos, eu olho e falo, não, faz mais sentido Bugônia estar ali, assim como Foi Apenas um Acidente. Também é um filme de língua não inglesa, né? Seriam 3 filmes de língua não inglesa, se essa previsão se concluir. Mas é o filme do Panahi, também tem uma relevância política muito forte, também é um dos filmes que vai estar indicado a melhor filme internacional. Então eu aposto, sim, que Foi Apenas um Acidente estará nessa lista. Se algum deles não estiver, quem que poderia estar no lugar? Wicked, mas eu acho muito mais difícil aparecer o Wicked do que Bugônia, por exemplo, porque Bugônia parece que ele não marcou muita presença na conversa, mas o Wicked marcou presença como um filme muito inferior ao primeiro, então isso pode acabar afetando. Eu acho que o mesmo se aplica com Avatar Fogo e Cinzas. Em outros tempos eu falaria, cara, Avatar, só por ser Avatar, ele vai estar indicado. Só que assim, aparentemente ninguém se impressionou com esse filme. Ele tá ali para efeitos visuais e olhe lá. Então também não acho que ele vai acabar sendo indicado. No Other Choice sumiu da conversa. A Hora do Mal, não. Fórmula 1 também, eu acho que era um filme que ele vinha como uma possível, né, um possível candidato para a categoria, justamente porque também é aquele filme que foi, nossa, teve muita gente, uma bilheteria alta, um filme de streaming que fez muito sucesso ali no cinema, um filme de impacto, um filme com uma força ali, até como o marketing, né? Ele é o marketing do esporte. Também não vejo ele com essa força para ser indicado. Então, assim, para mim, eu acho que vai ficar nesses 10, o que representaria realmente esse lance de 3 filmes de língua não inglesa indicados a melhor filme, o que é histórico. Eu vejo o Daniel Nogari falando sobre isso também, né? Porque ele já tinha postado, acho que no ano passado retrasado, de serem 2 filmes e ele indicar como era muito marcante se 2 filmes de língua não inglesa
fossem indicados a melhor filme, então agora a gente chegou no nível de começar a supor que 3 filmes seriam indicados. 3 filmes da Neon, né? A Neon sabe jogar o jogo. Não seria surpreendente, mas seria muito legal. E eu fecho as minhas apostas com a categoria de melhor filme para Uma Batalha Após a Outra, Martyrs Supreme, Pecadores, Hamnet, O Agente Secreto, Sentimental Value, Frankenstein, Bugonia, Train Dreams e Foi Apenas um Acidente. Mas é isso, pessoal. Passamos por todas as 21 categorias de longa-metragem. Lembrando apenas que eu só não falei das categorias de curta aqui nesse vídeo. Vou deixar linkado aqui 2 vídeos sobre Oscar, sobre corrida do Oscar. E te agradecer muito por ter visto esse vídeo, que deve ter ficado incrivelmente longo até aqui. É isso, gente. Valeu, falou e até mais.